Salve curiosos, sou o Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística. E a seleção de hoje é dos jogadores que já venceram a Libertadores e a Liga dos Campeões. Alguns muito lendários, peças importantes inclusive até na seleção brasileira, e pra falar a verdade, tá um timaço. Se liga só! E toda grande seleção começa por um grande goleiro, e o escalado é Dida. Ele que foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, estava lá, fez parte do Penta. Antes disso, ele foi fundamental na conquista da Libertadores de 97 com o Cruzeiro, o bicampeonato histórico da Raposa na competição mais importante de clubes na América do Sul, com defesas incríveis e muitos milagres. Ganhou destaque, se transferiu para o Milan, mas acabou emprestado para o Corinthians, e no timão ele também tem sua história marcada no clube. Depois de um tempo retornou ao Milan e por lá ficou por quase 10 anos. Sendo um destaque na conquista da Champions League 2002-2003, contra a Juventus na final ao defender 3 pênaltis. Primeira vez um clássico, dois clubes italianos se enfrentando na final, e foi um jogo muito truncado, tanto que foi 0 a 0 e Dida garantiu o título rossoneiro diante da Juventus. E não satisfeito em conquistar uma edição de Champions, ele foi lá e venceu mais outra na temporada 2006-2007, e no mesmo ano faturou o Mundial de Clubes. Dida esteve por muito tempo sendo considerado um dos melhores goleiros do mundo, e sem dúvidas é um dos maiores de todos os tempos. E na lateral direita, o escalado é um cara super lendário com muita história na seleção brasileira e clubes onde ele jogou. Falo de Cafu, que iniciou sua trajetória no São Paulo, fazendo parte da lendária era Tele. Jogando como ponta direita, camisa 11, ele que dividia o lado direito do campo com o Vitor. Era uma briga imensa para saber quem ia jogar. Tele resolveu deixar Cafu mais adiantado e Vitor de lateral. Sobrava qualidade naquele time do São Paulo. Olha só de quem estamos falando, a rivalidade da época, minha gente, para definir o lateral do tricolor. Fez parte dos principais jogadores daquele São Paulo multicampeão, sendo que ele vence a Libertadores em 92 e, não satisfeito, ele vence a Liberta em 93, fora que também conquistou 2 mundiais de clubes consecutivos, sempre com muita visão de jogo e atuações mágicas. Cafu é gigante quando se trata de São Paulo, ele venceu tudo o que pôde no tricolor. E na seleção brasileira o cara é gigante, até porque ele esteve presente nas finais da Copa de 94, 98 e 2002, ou seja, é o jogador com mais finais disputadas consecutivas na história, o único a atingir esse feito. Foi campeão de 2 Copas do Mundo em 94 e 2002, inclusive sendo o capitão do Penta. Já no Milan, ele fez parte da histórica conquista da Liga dos Campeões 2006-2007 e também faturou o Mundial de Clubes. Ele está entre os maiores laterais direitos de todos os tempos, para muitos é considerado o maior lateral direito da história do futebol, um verdadeiro gigante quando se trata da lateral. O Cafu é uma lenda mesmo, onde ele passou ele foi campeão, deixou o seu nome, sua marca, seja o clube que for. É uma missão muito difícil ser ídolo, tanto naquele São Paulo de Tele, quanto aquele Milan repleto, recheado de craques, 2 verdadeiras seleções. E no banco de reservas temos 2 opções para a lateral direita. A primeira é o Rafinha, que venceu a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique e a Libertadores com o Flamengo. A segunda opção é Danilo, que venceu a Libertadores com o Santos e 2 Ligas dos Campeões com o Real Madrid. A dupla de zaga é composta por 2 jogadores fantásticos. O primeiro que falo é Roque Júnior. Ídolo máximo do Palmeiras, venceu a Libertadores em 99, fazendo parte de um esquema defensivo muito forte de Felipão. As boas atuações chamaram a atenção do futebol europeu. Ele acertou com o Milan. Chegou na Itália por um alto valor, na época 10 milhões de dólares. No rossoneiro ele não atingiu as expectativas, não teve boas atuações. Ele esteve em campo na final da Champions League 2002-2003 e ainda assim jogou no sacrifício, estava machucado, na qual esse foi o seu último jogo pelo Milan, que acabou em festa com a conquista da Liga dos Campeões daquela edição. Detalhe, Roque Júnior foi titular na conquista do Penta em 2002 com a nossa seleção brasileira. E quem forma a dupla de zaga com Roque Júnior é Walter Samuel, o defensor argentino, canhoto com muita habilidade e muita força. No Boca Juniors está entre os maiores defensores da história do clube, com mais de 100 partidas disputadas e a Copa Libertadores no currículo em 2000. Walter Samuel foi para o futebol europeu, teve excelentes atuações na Roma, mas já no Real Madrid dos Galácticos ele acabou não indo tão bem assim. Até voltar ao futebol italiano,
italiano na Inter de Milão. No Nerazzurri se tornou ídolo por jogar por quase 10 anos no clube, com diversas conquistas, tendo destaque para a Liga dos Campeões 2009 e 2010, formando uma dupla de zaga memorável com o Lúcio. A opção na zaga é Davi Luiz, que venceu a Liga dos Campeões com o Chelsea e a Libertadores com o Flamengo. E para fechar a defesa, na lateral esquerda, eu escalo Marcelo. Desde muito jovem, ele saiu do Fluminense, foi atuar no Real Madrid e nos merengues ele faz parte de uma das épocas mais vitoriosas da história do clube, sendo vencedor da Champions League por 5 vezes. Fora que ele esteve no Real por 15 anos. Venceu tudo o que é possível com o clube, fez gol na final da Champions League em 2013 e 14, sendo que é o único brasileiro a levantar a taça sendo capitão. E para falar a verdade, é uma verdadeira história de muito amor à camisa. Não é todo jogador que nos tempos modernos atua por tanto tempo assim no mesmo clube, e Marcelo é gigante no Real. O cara é uma verdadeira lenda mesmo, está entre os maiores campeões da história dos merengues, e não satisfeito em fazer história na Europa, ele retorna ao Brasil para jogar no Fluminense, clube que o revelou pro futebol. No tricolor das Laranjeiras, ele vence a Libertadores de 2023, o título mais importante da história do clube, e foi uma das principais peças do tão sonhado título continental. Uma verdadeira lenda da lateral esquerda, considerado por muitos um dos maiores defensores de todos os tempos. Juan Pablo Sorin é o substituto da posição. Ele conquistou uma Liga dos Campeões com a Juventus e a Libertadores com o River Plate. E um detalhe bem curioso, as duas conquistas foram na mesma temporada. Inusitado, não? Só lembrando que esta escalação vai num 4-3-3 muito ofensivo, com um volante, 2 meias de criação e 3 atacantes. E para começar no meio de campo, eu escalo o volante Ramires, que no Chelsea fez história na Champions 2011-12 ao ser campeão, inclusive com um golaço muito importante contra o Barcelona, com um toque de cobertura contra o goleiro Valdés, levando os Blues para a grande final contra o Bayern. É o gol mais importante de sua carreira. Infelizmente ele não participou da decisão, pois estava suspenso, mas mesmo assim ele fez parte da festa do título mais aguardado pelos torcedores do Chelsea. Já na América do Sul, ele acertou seu retorno ao Brasil para jogar no Palmeiras. Fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2020, mas não teve boas atuações com o Verdão e rescindiu o contrato bem antes do jogo do título. O primeiro meia da seleção escalado é Santiago Solari. Ele não disputou nenhuma partida pelo River Plate na Libertadores, mas mesmo assim foi campeão em 96. Pouco tempo depois, ele foi para o velho continente. Trocou o rebaixado Atlético de Madrid e foi jogar no rival Real Madrid, fazendo parte dos Galácticos. Apesar de ser um meia canhoto habilidoso, ele sempre alternou entre os titulares e reservas. E foi ele que iniciou a jogada para aquele golaço de Zidane na final da Liga dos Campeões 2001-2002. Contra o Bayer Leverkusen. Ele dá o lançamento para Roberto Carlos e Zidane faz um dos gols mais lindos da história da competição, na qual esta foi a 9ª conquista madridista na história da Champions. E para fechar o meio-campo com chave de ouro, o meia escalado é Ronaldinho Gaúcho, R10, o bruxo. Inclusive, ele é o camisa 10 e faixa desse time, não tem jeito. O cara é monstro, um verdadeiro gênio. Foi fundamental para a retomada do Barcelona às grandes conquistas. Chegou numa fase muito difícil do clube, com muitos golaços, dribles e jogadas mágicas. Venceu a Liga dos Campeões na edição 2005-2006, fora outras diversas conquistas. Está entre os maiores ídolos da história do Barça, tanto que nessa época faturou por 2 vezes o prêmio de melhor do mundo. Auge máximo do bruxo, que antes dessa fase histórica dele no Barcelona, ele fez parte da conquista da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira. Quem não se lembra daquele golaço contra a Inglaterra, não é mesmo? Uma virada sensacional, na qual acharam que ele ia cruzar, mas ele mandou direto na gaveta de cima. Golaço do bruxo. É claro, o Ronaldinho tá acostumado, né? E depois de muito tempo, R10 construiu um capítulo lindo no Atlético Mineiro. Foi em 2013, na Libertadores, quando ele teve uma atuação mais impecável do que a outra, com belas jogadas, golaços, muita genialidade e também malandragem.
Ei, Rogério, presta atenção no serviço, homem! E graças às atuações mágicas de Ronaldinho que o Galo venceu a tão sonhada Libertadores, o título mais importante da história do clube. E ele ainda foi eleito o Rei da América. R10 é demais, o cara é incrível. Ele é o único jogador campeão da Libertadores vencedor da Bola de Ouro, Copa do Mundo e Champions League. Ronaldinho Gaúcho, sem dúvidas, está entre os maiores jogadores da história do futebol mundial. Uma lenda máxima dos dribles e da bruxaria. E partindo agora para o ataque, um trio muito forte, realmente com muita capacidade ofensiva. O primeiro escalado é Neymar. Ele iniciou a carreira no Santos e com 19 anos já era o principal jogador do elenco e formou uma dupla fantástica ao lado de Ganso. E fez história na Libertadores de 2011 com gols importantes, ajudando o Peixão a chegar ao tricampeonato, inclusive com gol na final em pleno Pacaembu. E com um imenso destaque no futebol das Américas, Neymar despertou o interesse do futebol europeu e fechou com o Barcelona. Nos culés, ele fez parte de um trio de ataque inesquecível, ao lado de Messi e Suárez, o imbatível trio MSN, com muito entrosamento, jogadas bonitas e golaços. Sensacional! E com excelentes atuações na temporada 2014 e 2015, Neymar foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões do Barcelona, com gols importantes, sendo que ele guardou dele na final contra a Juventus. Nessa época ele figurou entre os melhores do mundo. E uma curiosidade pontual, ao lado de Crespo, Neymar fez gols nas finais da Libertadores e Champions League, só que apenas o Ney venceu as duas competições marcando nas decisões. Histórico. E o segundo atacante escalado é Julián Álvares. O jovem atacante argentino teve um início promissor no River Plate, tanto que logo de cara ele foi campeão da Libertadores em 2018, no seu primeiro ano de profissional, sendo que ele zerou a galeria de títulos nacionais pelos milionários, conquistou quase tudo que pôde no River. Com muitos gols marcados no futebol sul-americano, ele despertou a atenção do futebol europeu e acertou com o Manchester City. Na temporada 2022-2023, ele teve boas atuações nos jogos que participou, já que ele se alternou na titularidade com Haaland, fez alguns gols e foi campeão da tão cobiçada Champions pelos Citizens de Guardiola. Ele também bagunçou com o Fluminense na final do Mundial de Clubes, 4-0 fora o passeio, marcando 2 gols na decisão, sendo que o primeiro foi o mais rápido da história da competição, aos 40 segundos. Um atacante muito versátil com incrível poder de finalização, tanto que ele foi peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, sendo vice-artilheiro da seleção atrás apenas do ET Lionel Messi. O cara simplesmente conquistou os principais títulos do futebol atual com apenas 24 anos. Será que um dia ele ganha o melhor do mundo? E para fechar essa seleção mágica, o último atacante a ser escalado é Carlitos Tevez, o jogador que mistura raça com habilidade em muitos gols. Começou a carreira no Boca Juniors, que é o seu time de coração, e no ano de 2003 fez parte de uma era hegemônica do clube. Teve uma Libertadores sensacional com direito a gol na final contra o Santos em pleno Morumbi, ajudando na conquista do tetracampeonato do Boca. Fora que no final do ano ele ainda conquistou o Mundial de Clubes contra o Milan. Ele foi jogar no Corinthians, fez história no Timão, desembarcou na Inglaterra para jogar no West Ham e depois acertou com o Manchester United. Nos Red Devils, Tevez construiu sua trajetória na era Ferguson, ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs e companhia. Na Liga dos Campeões 2007-2008, o argentino marcou alguns gols, teve boas atuações e ajudou o Manchester a ser tricampeão. E no mesmo ano, levou o Mundial de Clubes. Um atacante acostumado a fazer muitos gols, a jogar sem medo e ser campeão por onde passou, ficando atrás apenas de Messi como jogador argentino com mais títulos. São 27 conquistas. Finalizando mais um vídeo aqui no Fita. Agradeço demais por você que assistiu. Só lembrando que se você não é inscrito, clique no botão de inscrever-se, é de graça e você faz parte de um canal recheado de futebol raiz. E se você gostou deste vídeo, já deixa aquele like para fortalecê-lo aqui no YouTube, beleza? E com certeza compartilhe com seus amigos e amigas que gostam de um futebol raiz, fechou? Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau! Vejo você no próximo vídeo.